Fala galera, beleza? Fabina Garracho passando aqui pro nosso pré-jogo nessa resenha. Se você tá vendo esse vídeo, já vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal da Rádio Coringão e bora ver os outros vídeos aqui do canal, viu? Então, vamos falar desse jogo que foi Taubaté e Corinthians. Corinthians mantém a invencibilidade, ganhou de 3-0 lá no Joaquinzão, em Taubaté. Mas quem vê esse placar de 3-0 praticamente fala pouco sobre o que foi o jogo. O Corinthians sim foi mais incisivo, foi mais ofensivo, como sempre é, né? É difícil a gente ver o Corinthians, principalmente as brabas, jogando para trás, um pouco mais defensivamente. Então a gente sempre se acostumou a ver as brabas mais ofensivas e nesse jogo não foi diferente. Foram 3-0, sim, bem competentes mesmo. Só que o Taubaté também criou suas chances e parou na nossa boa goleira Kemily, que foi a volta dela nessa nova fase no Corinthians. E também nas más finalizações que tiveram. Mas o Taubaté também criou as suas chances. O Corinthians veio para manter a invencibilidade, para manter a liderança e conseguiu. Ganhou mais 3 pontos, agora com 28 pontos, praticamente encaminha uma primeira colocação no Paulista, o que é muito importante para a fase final. Agora só restam mais um jogo dessa primeira fase. E o Corinthians agora se mantém todas as vistas para o jogo contra o Santos nesse sábado, às 16h30, lá na Fazendinha, né? O que foi o jogo Taubaté e Corinthians? O jogo Taubaté e Corinthians foi um jogo que a gente tem que falar do gramado, que a situação do gramado estava deplorável, realmente muito ruim a situação do gramado, onde a gente podia ver mais terra do que grama, dentro de um campo, se assim pode dizer, como campo, porque a situação ali no Joaquinzão está realmente muito ruim. Mas é que a situação, assim, da maior parte assim dos gramados não cuidados desse nosso Brasilzão. Mas realmente a situação do gramado prejudicou muito o jogo. Foi uma situação que a maior parte da mídia falou durante o jogo também. E o que resultou num jogo praticamente truncado no primeiro tempo. Num jogo de marcação, onde a equipe da casa conseguiu mais chances, principalmente durante os 10, 15 minutos do primeiro tempo. Mas o Corinthians realmente em cima. Conseguiram suas chances também as brabas. Ganharam muitas bolas na marcação, porém o estado do gramado foi realmente determinante para esse somente 1-0 no primeiro tempo. Os passes trocados, as bolas que a gente via espirravam muito, pingavam muito, então era realmente difícil de ver 3, 4 passes sendo trocados no meio campo, como a gente costuma ver em outros jogos. Então isso prejudicou muito o jogo do time do Arthur Elias. E também eu acredito que prejudicou também a equipe do Taubaté. Até porque não tem equipe que consiga jogar com o gramado, com o campo naquele estado que estava. Então foi um jogo bastante truncado no primeiro tempo, que se desenrolou enquanto as equipes conseguiam se arrumar em campo, né? Conseguiam se conformar com o campo daquele estado e trocar passes como dava. O Corinthians arrumou suas chances, mas foi só com uma bola no gol, né? O resto foram finalizações para fora, a goleira defendeu muitas bolas também, mas a maior parte do tempo foram trocas de passes no meio de campo, muitas bolas perdidas no meio de campo. Mas foi aos 12 minutos que a Carol Nogueira conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, a entrada da Marucci mudou um pouquinho a cara do jogo também. Ela que vem da nossa base, então foi muito bom o Arthur Elias fazer essa rodagem do elenco, né? Fazer essa troca no Paulista, como ele vem tendo feito. Então essa entrada da Marucci trouxe um pouquinho mais de também ofensividade, mas um pouquinho mais de leveza para esse meio campo para frente. Então foi com ela que a gente conseguiu o nosso segundo gol com a Milene e fechamos o placar com um gol da Andressa. Um 3-0 bem contundente, que o Corinthians mereceu levar para casa, mas que o Taubaté também cobrou, a gente pode dizer que cobrou caro. Então assim, foi um jogo bastante
parelho, por mais que seja um placar elástico, que a gente considera um 3-0 quase uma goleada, foi um jogo bem parelho. O Taubaté teve suas chances, e se não fosse a nossa goleira Kemily, e digo sempre que estamos muito bem servidos de goleiras, então se não fosse a nossa boa goleira Kemily, também os chutes para fora que elas deram, talvez o placar fosse um pouquinho mais parelho também. Fora isso, foi um jogo onde o gramado foi o protagonista e as trocas de passe que resultaram em muitos passes errados no meio de campo, principalmente na criação de jogada das brabas, que a gente está acostumado a vê-las trocando mais passes, né? Então é um time que gosta de ter a bola e de trocar passes. Então realmente com o campo daquele estado, realmente foi quase impossível você ter um controle da bola totalmente. Foi um jogo bom, mas assim, já tivemos jogos melhores de se assistir realmente. Porque por mais que o time, o Arthur Elias rode o elenco, esse elenco ainda tem um desentrosamento, então alguns passes foram bem difíceis de serem encaixados também. Por mais que eu já tenha falado do gramado, mas o desentrosamento também custou caro. Podia ser um placar mais elástico se a equipe fosse mais entrosada, mas eu entendo que a gente entende, né, a rodagem do elenco e o Arthur Elias fazendo essa passagem das brabas também para as brabinhas, então seja uma passagem muito boa, mas também que seja a longo prazo. Então é isso, agora o Corinthians se volta totalmente as forças e a mentalidade toda para o Campeonato Brasileiro, nessa retorno à Fazendinha, nessa volta. Por mais que tenhamos um 3-0 trazemos na bagagem, mas temos que prestar atenção, porque a equipe do Santos aí é uma equipe muito forte. E é isso, vamos voltar vamos lá, vamos brabas, é nóis, vai Corinthians!